E aí? Falar do comportamento a revelias, assim, a revelia é o que a gente faz sem querer. Mas antes... Foi o que o Paulo falou, não é? Já não sou eu quem quero. Mas o pecado que habita em mim, ele introduziu o tema da revelia. Isso. Mas assim, antes disso, tem essa questão do pecado que habita em mim, que você, na hora do Romanos 7, você associou ao inconsciente, que tem aquela teoria estrutural do Freud lá, e de ego, superego, né? Que é o que ele criou lá, né? De acordo com o pensamento dele. Você acha que existe uma relação, Caio, entre essa teoria estrutural ou a teoria topográfica, né? Que é do inconsciente, pré-consciente, consciente do Freud com Romanos 7? Você acha que Paulo, inconscientemente, ele sacou o inconsciente de Freud 2000 anos antes? Não, eu acho que Paulo conscientemente sacou a natureza humana a partir dele mesmo. Tá. E acho que Freud já é 2000 anos depois, um aprendiz. Você acha que Paulo não leu Romanos 7? Desculpa, sim. Freud não leu Romanos 7? Mesmo ele sendo judeu, deve ter lido. Não, é uma questão de obrigação cultural. Sim. Ler a Bíblia, ler o Novo Testamento, ler Paulo. Ninguém que queira ser um bom psicólogo pode ser sem ler Romanos e sem ler os Evangelhos. Não dá. Eu já passo a considerar um ignorante de saída. Eu sei. Se o cara disser que é um psicanalista ou um psicólogo e não souber nada disso. Eu conheço que não leu. Olha pra você. Então, é um tolo. Não. É como, por exemplo, um cara que estuda psicanálise, psicologia, nunca leu os livros de Kierkegaard, que trata da filosofia que ele trata, chamando-a de psicologia. Muito antes de Freud. Então, o mundo está cheio de sacações. Agora, nesse nível, o que Paulo teve foi uma profunda revelação como poucos, porque pouca gente foi tão culpada quanto Paulo. Carregou uma angústia neurótica de culpa quanto ele. Claro. Depois carregou uma culpa funcional como torturador do DOPS, do AI-5 de Jerusalém. Sim, cara. Torturador, obrigava a blasfemar, até matou. Cara, quantas Imagina nas costas ele não tem. O que esse cara não carregava dentro dele. E por outro lado, ele tinha bons amigos. A história diz que Barnabé era primo dele, João Marcos era primo de Barnabé. Ele tinha relações com gente que se converteu, que ele diz, pessoas que estavam em Cristo antes de mim. Enquanto ele tentava oprimir, matar, torturar cristãos, ele tinha parentes e amigos que estavam entre esses que ele queria destruir. Tinham conhecido Jesus antes dele, enquanto ele resfolegava a morte, como ele diz. E tinha parente na lista dele? Lista negra. Ele tinha gente na lista negra. E ele carregava uma angústia culposa extraordinária. Então ele teve um laboratório existencial e psicológico dentro dele mesmo incomparável. Romanos 7 diz muito de Paulo. De Paulo, desse tempo. Porque ele fala, né? Como vou me livrar deste tipo e dessa angústia que ele viveu durante muitos anos antes de conhecer a pacificação no Evangelho. Então, a sua pergunta era mesmo? Até que ponto Paulo também não sacou a mesma de Freud no seu tempo? Não foi a mesma de Freud. O id de Freud é o que Paulo chama de o pecado que habita em mim. Você falou... É o pecado que reside em mim. É o inconsciente. Sim. É essa coisa amoral que explode dentro da gente. Veja, 2000 anos depois, Freud colocou o nome disso de id. Mas não foi a lugar nenhum. O consciente, ele chama de
a lei de Cristo da minha mente. Ele chama o processo lúcido de escolhas e a certeza de que o bem era bem e o mal era mal, ele chama de a minha mente. Minha mente. É. Agora, o superego é a lei. Superego é a É a lei. lei. Caraca. Chupa. É a lei. E é o que vem de fora. É a lei. É o acordo coletivo. É a lei, é o superego. É a lei. Agora, desculpa, eu li Freud pra caramba e muita coisa, mas eu já li achando tudo resolvido. Mas é, né? Já estava tudo resolvido. E mais do que resolvido. Porque no Evangelho você vai para além do que Freud consegue concluir. Porque em Freud não tem ninguém para te dizer, já não há, pois, nenhuma condenação. E quem é que vai perdoar? Quem é que vai perdoar o teu Isso aí que pecado? você tá contando. Esse que é o pulo eterno do gato. É o pulaço do É. É isso mesmo. Mas O e pessoal aí? não manja. Não, Freud, então, fica bonitinho. fica. Fica fofo, mas não entrega. Não, é um bom rapaz. É fofo. Agora tá na moda. Com alguns ciúmes, É fofo. alguns desmaios, Isso. alguns xixis involuntários. Isso. Não podia ver Jung que ficava trêmulo e Ciumento, desesperado, ciumento. ciumento, desmaiava, Nervoso. nervoso. É o que você falou ontem do traíra, como é que chama? É. Querido traíra. Meu querido O Jung era traíra. o traíra dele. Dele.